A Casa do Dragão antes caminhava a passos lentos, calma e tranquilamente para o desfecho que a gente vai ver no final dessa temporada. Mas agora ela entrou em marcha, tudo mudou porque a guerra finalmente começou e eu vou explicar tudinho sobre esse episódio para vocês logo depois da vinheta. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, muito bem-vindo se você chegou aqui agora, muito bem-vindo se você já veio aqui outras vezes. Inclusive, se você veio aqui outras vezes, já peço para você compartilhar esse vídeo, todos os meus vídeos, para todo mundo que você conhece. Tem aquele grupo no WhatsApp que você gosta, que todo mundo fala sobre House of the Dragon, sobre Game of Thrones. Posta meus vídeos lá, fala pra galera, posta no Instagram, posta nas suas redes sociais. Vamos fazer esse canal aqui voltar a crescer mais do que ele já tá crescendo agora, que vocês estão me ajudando muito, mas eu peço para vocês me ajudarem mais ainda, pra gente ter mais gente aqui, pra gente fazer muito mais coisa, pra gente melhorar cada vez mais, inclusive. Se você chegou agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, o comentário, compartilha o vídeo também, como eu pedi pro pessoal. Eu sempre respondo os comentários de vocês, adoro conversar com vocês nos comentários, então deixa aí os comentários porque é muito legal. Antes da gente começar, sempre bom eu avisar para vocês que este vídeo aqui vai ter spoilers desse episódio, dos episódios passados, vai ter spoiler dos livros e pode ser que tenha spoilers inclusive da série, porque a série é uma adaptação e talvez eles façam o que está nos livros, talvez não façam. Então, se você quiser ter certeza, é melhor que você não assista esse episódio aqui em específico. Outro pequeno aviso que eu tenho para dar para vocês é que a partir de agora a gente vai ter 3 vídeos na semana, um hoje, segunda-feira, daí a gente vai ter um na quarta-feira e outro na sexta. O de hoje sempre vai ser a análise, o de segunda sempre é a análise, o de quarta eu tô quebrando parte desse vídeo. Ele vai, a parte que eu analiso o trailer do próximo episódio, vai pra quarta-feira e na sexta-feira aquele vídeo regular que a gente tinha antes aqui de uma vez por semana. Então agora 3 vídeos pra vocês. Pois muito bem, o episódio começa com Lady Rhea Royce. A ideia do episódio é quebrar nossa expectativa quando a gente vê ela, porque ela era a vaca de bronze do Daemon. E aí ele pintava ela como uma mulher horrível, que todas as mulheres do vale eram feias, eram gordas, era melhor que você dormisse com as cabras do que com elas. Então a gente tinha uma imagem bem formulada na nossa cabeça, tanto nos livros quanto na série, de que ela era uma mulher completamente odiosa, horrível, que não tinha como ninguém se relacionar com ela, mas a gente vê que não, ela não é nada disso. Na verdade, o contrário, uma mulher completamente normal e tranquilo. O problema é que ela não gosta do Daemon e isso faz com que ele odeie ela também. Então faz com que ele tenha essa imagem, ele joga essa imagem para os outros de que ela é péssima, de que ela é horrível, de que ela é um monstro, porque ela não gosta dele. Então a ideia é quebrar essa expectativa logo de cara, mostrar que a mulher dele não é esse monstro que ele pintava. Ela encontra ele depois quando ela sai para caçar e ela acaba caindo do cavalo. O lance é o seguinte, os produtores dizem que é impossível afirmar, os produtores da série dizem que é impossível afirmar se o Daemon foi para lá por causa disso. De fato, a cena deixa tudo muito dúbio de início. Então, ela tá ali meio que jogando um monte de insulto na cara dele e aí ela se toca de que pode ser que ele tá ali para matar ela. Só que ele não faz nenhum movimento. O movimento que faz o cavalo cair é dela. Ele continua parado. Ele meio que vai primeiro de encontro ao cavalo, o cavalo dá um retorno, mas daí depois ela se toca disso. Quando ela faz o movimento para ela sacar o arco dela, o cavalo se assusta e cai em cima dela. Então a gente não sabe se o Daemon foi para lá para isso, se ele já tinha pensado nisso, segundo os próprios produtores não tem como a gente saber, e a cena para mim deixa isso claro também, mas ele aproveita aquela situação. Ele decidiu deixar ela lá e ali, vamos dizer que ela tinha 50% de chances. Ela ia ficar ali pelo jeito, porque ela se machucou, não conseguia mexer nem o braço, então ela pelo jeito machucou seriamente a coluna dela. Ou ela ia morrer, porque ela não ia conseguir fazer mais nada, ou então ela ia acabar sendo salva, como por exemplo, o cão de caça foi salvo. E aí ele estava vivo depois e tudo ok. Então, ele meio que deixou ela ali à sorte. Se estiver vazando um barulhinho é que a minha cachorra tá brincando com o bichinho dela. E aí, enfim, é isso aí. Qualquer dia eu mostro ela aqui pra vocês. O lance é que ele ia embora. Quando ele vê ela ali, ele ia embora, ele não ia fazer nada. Mas ela vai e solta aquele último insulto. E aquilo ali pega ele logo
de cara, e aí ele decide, então vamos finalizar esse serviço? Vamos acabar logo com essa palhaçada aqui? E aí ele vai lá e acaba com tudo, assassina a mulher dele. Então, a gente vê, normalmente a gente fala que o Daemon é um personagem cinzento, mas em Game of Thrones eu não acredito que existam personagens que são cinzas de cara. Eu acho que eles ficam alternando de cor o tempo inteiro. Eu acho que o lance dele, às vezes, ele é bom, muitas vezes ele é bom, mas ele é melhor para a família dele, não muito pro irmão, mas mesmo assim ele quer proteger a família dele e ele é ruim com todo o resto. Então ele alterna de cor ali, dependendo do que está acontecendo. Logo em seguida a gente vai para o mar, a gente vê que eles estão viajando, os Targaryen estão viajando até Derivamarca, e aí a gente vê que o rei está péssimo de saúde, ele está cada vez mais definhando, a saúde dele está indo pro beleléu mesmo, rapidamente. A gente também vê que a Rhaenyra ela tá bastante ansiosa, e isso mostra que ela tá muito apreensiva, ansiosa no mau sentido, né? Ela tá apreensiva que ela vai chegar lá, ela não sabe o que espera ela sabe que aquilo ali é um destino dela que tá selado e que ela não pode fazer nada por isso, e a gente vê o Criston Cole do lado dela. Então tem esse significado de mostrar que ela tá ali nervosa, apreensiva, e tem um cara ali meio que dando a proteção pra ela, ó, fica calma, eu tô aqui, tá tudo bem. Vamos para Porto Real e essa cena é a despedida do Otto e da Alicent Hightower. A ideia dessa cena é mostrar que a Alicent precisa mudar. O Otto tá mostrando isso para ela. Olha, você fez esse lance daí, mas esse lance que você fez custou a minha vaga, custou meu emprego, custou eu estar aqui do seu lado te auxiliando. Você precisa ser mais esperta. E ela continua acreditando na Rhaenyra. Olha, não, você que fez isso, porque você mandou o espião e seu espião mentiu pra você, cara. Você que cavou sua cova, eu não tive culpa disso, eu não queria que isso acontecesse. E o Otto já mandou logo na lata dela, explicando, ó, você precisa ser esperta. Quando o rei morrer, e pelo que o Otto falou, ele acredita que tá perto de morrer, porque a saúde do rei tá definhando, o Otto deve saber o que tá acontecendo. E aí ele fala, quando o rei morrer, a Rhaenyra vai assumir, mas o povo não vai querer que ela assume. Então, a única saída para a Rhaenyra vai ser matar os seus filhos, porque eles vão ser aí o motivo dela não estar governando de forma tranquila. Então, seus filhos vão morrer, você vai morrer, sua família vai morrer. Presta atenção, você precisa jogar o jogo. E aí o lance é o seguinte, ele tem razão no que ele está falando, só que a culpa disso não é dela. A culpa disso não é da Rhaenyra, a culpa disso não é do Viserys, a culpa disso é dele, porque lá no passado ele decidiu fazer um movimento uma jogada onde não tinha mais como ele voltar atrás daquela jogada. Ele fez essa jogada e a partir de agora ele estava no Jogo dos Tronos e a gente sabe pela Cersei que no Jogo dos Tronos ou você ganha ou você morre. Então ele colocou a filha dele, ele colocou a casa dele, ele colocou os netos dele no Jogo dos Tronos há algum tempo atrás, quando ele fez esse movimento que ele não podia mais voltar atrás. Então a culpa disso, apesar dele jogar na Alicent, não é da Alicent, é só dele, porque ele fez sabendo tudo que ia fazer e ele chegou nesse ponto daí. A Alicent não queria isso, a gente vê ela como uma personagem muito inocente até agora e ela simplesmente foi jogada aí no meio e do nada ela precisa jogar um jogo que ela não escolheu jogar. A gente volta pra Derivamarca só pra ver que o Corlys Velaryon tá fazendo um jogo duro. Ele não foi receber o rei, ele mandou ali só os filhos dele receber, ele meio que tá ali fazendo o rei andar um monte, porque ele quer que o rei sofra pelo que o rei fez. Ao mesmo tempo, o rei tá ali desesperado, porque ele precisa fazer esse casamento, ele precisa unir essas casas, então, mesmo com tudo isso, mesmo com essa humilhação, mesmo com todo esse desgaste, ele aceita passar por isso. Voltamos para Porto Real. Porto Real é o núcleo da Alicent e lá a gente vê ela olhando para um represeiro. Mais uma vez tem que destacar esse lance do represeiro. É bom lembrar que os Hightower, eles são descendentes dos primeiros homens, tá? Eles não são descendentes dos Ândalos, apesar de eles serem sulistas. Foram os primeiros homens que chegaram e ali eles tiveram um jeito, uma estratégia para eles não serem extintos como todos os primeiros homens do sul e ficarem ali no sul, basicamente. Algumas poucas casas conseguiram isso daí. Então eles são sim descendentes dos primeiros homens, mas eles não são devotos dos antigos deuses. Os antigos deuses são aquelas árvores represeiro ali. Na realidade, eles são dos devotos mais fervorosos da fé dos Sete, que são os novos deuses. Então, não faz sentido, pela casa, a Alicent estar ali no represeiro, porque a família dela é extremamente fervorosa na fé dos Sete. Não tem nada de velhos deuses. Mas eles estão introduzindo essa parte aí do represeiro muito forte, e a gente vê ela em todos os episódios até agora. A Alicent, ela conversa com Larys Strong, e o Larys, ele tá plantando ali sementinhas da discórdia, ele tá jogando ali no ar algumas coisas pra ela. E aí ele vem muito sorrateiramente,
mostrando pra ela que ela tá sendo inocente. Olha, mas e aquele chá? No mesmo dia que seu pai foi demitido, ele já liga uma coisa com a outra, ele já tenta mostrar pra ela ali o que tá acontecendo ali. E o lance é justamente que quando ele chega, ele começa falando, ó, tem uma forasteira aqui, muito doce, mas nem era pra ela estar aqui. Percebam que a mesma cor da flor é a mesma cor do vestido dela, a gente tá fazendo uma referência, obviamente, a ela. E o lance é esse, assim, ó, tanta doçura aqui, ela é de outro lugar, tá aqui perdida completamente. E o lance é mais ou menos esse, ó, não seja inocente não, menina. Essa doçura sua precisa ficar pra trás, você precisa mudar. Muita gente eu vi comparando nas redes sociais o Larys com o Mindinho. Essa não é a melhor comparação. Ele se compara melhor ao Varys. Ele é um personagem muito importante, ele vai ganhar mais importância ainda lá pra frente, assim, absurdamente. E o lance dele é que ele é o mestre dos sussurros, ele é o cara que tá jogando ali em dois times basicamente. Ele serve os verdes, ele tá no time da Alicent Hightower, só que ao mesmo tempo que ele tá servindo ela, às vezes ele vai fazer algumas ações pro outro lado. Então a gente precisa entender esse personagem, que é um personagem muito complexo e como o Varys dizia, serve ao reino, não serve a uma pessoa só. Então a ideia dele é essa, ele vai jogar em dois times ao mesmo tempo. Voltando para Derivamark, que a gente tem ali um embate entre o rei e o Lord Velaryon, né, o Corlys Velaryon. A gente vê aí que, de fato, o Corlys ele tá querendo mesmo engrandecer ele, tá querendo falar, sou maior do que a coroa. A ideia dele é mostrar toda a grandeza da casa dele, toda a ancestralidade dele. Ele faz o rei passar por um corredor que mostra essa ancestralidade. Então, a ideia dele é isso, é mostrar, minha família tem história, respeita a minha casa. Mas ali a ideia deles é o seguinte, o Corlys está querendo saber como é que vai acontecer, se o rei vai querer quebrar as tradições e o que vai acontecer. É a Rhaenyra mesmo que é a herdeira dele? Esse é o primeiro ponto, ele quer saber se o sangue dele vai estar no Trono de Ferro. O rei confirma, ela é minha herdeira, vai ser ela, e os filhos dela, independente do sexo, é importante dizer isso, vão ser os que vão herdar o Trono de Ferro. E aí fica a dúvida, se os caras nascerem em Velaryon, ou as minas nascerem em Velaryon, a gente tem uma alternância ali na linhagem do Trono de Ferro, porque a gente teve os Targaryen reinando desde Aegon I, e aí a gente teve 100 anos ali de governo dele, mais de 100 anos na realidade, e aí a ideia é que se mudasse agora, dificilmente ia conseguir voltar um Targaryen, eles teriam que fazer toda uma jogada lá. Então, o rei não quer que isso acabe, ao mesmo tempo, o Corlys não quer que os filhos dele, os netos dele, aliás, não tenham o nome Velaryon, né? Faz todo sentido, e aí a proposta é muito simples. Tranquilo, nasce todo mundo Velaryon, todo mundo que nascer, nasceu 15 Velaryon. O que ascender ao Trono de Ferro, ou os que ascenderem ao Trono de Ferro, mudam de nome e viram Targaryens. Então, no caso, a gente tem o Jacaerys, que é um filho da Rhaenyra com Laenor lá no futuro, lá no próximo episódio a gente já vai ver ele. Esse cara vai ser Jacaerys Velaryon. Se ele ascender ao Trono de Ferro, quando ele se sentar no Trono de Ferro, o nome dele muda, vai ser Jacaerys Targaryen, primeiro do seu nome. E é isso aí, os acordos estão feitos e eles aceitam tranquilamente. Enquanto eles debatem uma coisa lá, que é o futuro do reino, a Rhaenyra e o Laenor debatem o futuro deles. Ela é bastante polida com ele, isso inclusive me surpreendeu, porque na maioria das vezes ela é sempre o dragão. Eu acho que ela entendeu que nessa posição que ela tá, era melhor que ela tivesse ele como um aliado e não como um inimigo, não como uma pessoa que ela quisesse subjugar. Então a ideia dela foi de fato ser mansa com ele. E aí ela conversa com enigmas, ela não quer ofender ele, ela fala, eu prefiro, por exemplo, pato a ganso, ela já deixa no ar que o lance é o desejo de cada um deles. Ela tem uma opção sexual e ele tem outra, e tá tudo ok pra ela. A ideia deles é que eles tenham então esse relacionamento pra cumprir tabela, e a ideia dela é muito parecida com aquela que a Marjorie teve. Olha, você é gay, tudo bem, mas a gente precisa de um filho pra gente continuar a nossa linhagem, pra gente ter uma reivindicação. Vamos cumprir com os nossos deveres, a gente de vez em quando vai lá, faz um filho, e aí, irmão, esquece, vai fazer o que você quiser, eu também vou fazer o que eu quiser, quantas vezes eu quiser, e tá tranquilo. Eles aceitam, é bem tranquilo isso daí, é um relacionamento aberto que eles já decidiram, a cabeça deles é nova, é o que a série tenta nos mostrar, né? A cabeça deles é nova, é bastante moderna, enquanto que a dos pais é bastante retrógrada, e aí a ideia deles é essa daí, tanto que o Corlys ainda fala assim, tem nada melhor que uma mulher, irmão. Quando ele descobrir, e é uma coisa de um pensamento de alguém que de fato tá com uma mente um pouco atrasada nesse caso, porque ele não entende que o filho dele pode de fato gostar daquilo ali, e não tem nenhum problema, ele não precisa voltar para uma casa e gostar de alguma outra coisa, ele pode continuar onde ele tá, porque tá tudo bem. Uma das preocupações desse episódio é mostrar que a reivindicação da Rhaenyra é fraca. A gente viu no episódio passado, a gente vê nesse também,
que eles estão falando que a população não vai aceitar, a população não gosta muito dela, que eles vão preferir o Aegon e tal, etc. Então a série já vem mostrando isso pra gente. Mas nesse episódio, eles batem toda hora nessa tecla. Então a gente vê a Rhaenys com Corlys falando, olha, a reivindicação dela é um problema, eles vão perseguir a gente tá se colocando numa cilada e tal, e etc. A gente precisa tomar todos os cuidados, etc. O Corlys fala pra ela, ó, a gente tem mais dragões, a gente tem as frotas, ninguém vai ousar fazer isso com a gente. De fato, é um bom pensamento, mas eu acho que ele tá sendo seguro demais e no mundo de Game of Thrones, lá em Westeros, lá naquele mundo, ser seguro demais sempre é um problema. E aí o lance é o seguinte, depois, mais pra frente, a série tenta nos mostrar que essa reivindicação é fraca com o rei. E aí a gente tem aquela imagem fraca do rei, aquela coisa dele tá se esfarelando todo, e toda hora que ele vai falar que da Rhaenyra, ele fala que a Rhaenyra é a herdeira dele. Então, ele quer fortalecer a reivindicação dela falando, olha, é ela que vai me substituir. Ó, tá vendo ali, a minha filha, ela vai me substituir. Ah, ontem minha filha que vai me substituir veio me falar um negócio engraçado. Então ele toda hora tá falando isso daí, mas a gente tem essa imagem fraca dele. Esse negócio dele tá se definhando ali mesmo para fazer esse contraponto. Mostra justamente que ela tem uma reivindicação muito fraca. Na viagem de volta a gente tem uma cena que ela nos livros ela só é sugerida, eu já falei pra vocês no vídeo passado, e é isso daí o que acontece basicamente lá, a gente fica na dúvida se aconteceu ou não. Mas aqui a série confirma pra gente que realmente aconteceu, e o lance é que o Sir Criston Cole, ele decide que ele quer fugir com a Rhaenyra, e ele fala, olha, você sempre falou que era um fardo, não é? Então, vou te dar a solução. Larga tudo aqui, vamos embora, vamos pra Essos comigo, lá eu vou ser cavaleiro, eu vou sustentar nós dois e a gente vai viver de laranja e canela. É basicamente isso que ele fala, não é bem isso, mas é óbvio que vocês entenderam. É aí que entra dois pontos de vista que a gente tem que analisar. O primeiro ponto de vista, a Rhaenyra, na verdade, ela só quer poder, ela não tá interessada em mais nada, ela não tem interesse nele verdadeiro, ela não vai largar essas coisas dela por macho, nenhum, não tem como, porque o que ela quer é a coroa, é só o poder. Não interessa nada disso daí, não interessa se ele largou a honra dele, não interessa nada. O poder é o que ela quer. Por mais que ela falava que aquilo entediava ela, por mais que ela falava que aquilo ali não era legal, por mais que ela falasse qualquer coisa, ainda assim, o que ela quer é o poder. Então ela mentiu. Na realidade, o poder interessa a ela, não existe outro amor na vida dela que não o Trono de Ferro. Aí a gente tem o segundo ponto de vista. O segundo ponto de vista já é um ponto mais bonzinho para ela. Que ponto bonzinho pode ser esse? Ela sabe da Canção de Gelo e Fogo, ela sabe da responsabilidade que o pai dela está colocando nos ombros dela. Ela não pode deixar isso de lado, porque o futuro de Westeros, o futuro do mundo, depende dela trazer ao mundo a linhagem que vai trazer ao mundo o príncipe que foi prometido. Isso é muito maior do que ela, isso é muito maior do que qualquer Targaryen, isso é maior do que a própria dinastia Targaryen, porque é o mundo dos homens, basicamente. Então, ela pode estar sacrificando um amor de fato, e a série dá a entender pela atuação dela, de que de fato ela tá gostando, ela tá meio apaixonadinha, ela tá tipo assim, ah, você me conhece melhor do que os outros, ela tá com aquele olhar meio bocó quando a gente fica apaixonado. Então a série dá a entender isso também, e pode ser que sim, seja um sacrifício para ela esteja fazendo um sacrifício, ela esteja deixando ali o amor dela para que ela possa ali reinar, só que esse reinado dela aí é meio que uma prisão, entendeu? Por mais que ela vai ter muita coisa boa, vai ter muito dinheiro, vai ter muito poder, vai ter o que ela quiser, ainda assim é um amor que ela tá deixando de lado para que o mundo dos homens possa sobreviver. A gente pode ter essas duas visões, ou meio que um balanço entre as duas, a gente pode ter as duas combinadas, de fato ela quer poder, ao mesmo tempo ela gosta do cara, e ao mesmo tempo ela sabe que ela tem uma responsabilidade muito grande, aí tudo junto, tudo misturado. E o Criston Cole fica muito magoado, porque ele foi desonrado, ele se desonrou quando ele ficou com ela. E aí ele queria consertar isso, e agora ele não pode. E agora ele tá mergulhado em desonra. Na cena seguinte, a Alicent, ela vai puxar uma escama, e aí ela acaba puxando um dragão inteirinho. Basicamente é o seguinte, ela vai falar com o Sir Criston Cole, e ela acredita que o Criston Cole é o escudo juramentado da Rhaenyra, portanto ele é extremamente leal a ela, e não vai falar nada. E aí, quando ela vai falar, ela tenta ser o mais polida, sutil, e é possível, porque desse jeito ela tenta não ofender, ela tenta não arrancar à força a informação, porque ela acha que o cara vai deixar escapar se ela for daquele jeito. Só que quando ela faz isso, ela faz com muitas pausas, ela fala uma coisa, pausa, isso vai aumentando a pressão ali em cima do cara, que fica tipo, putz, ela sabe. Porque ela pausa em momentos muito específicos que dá a entender, de fato,
que ele é o culpado. Isso faz com que a culpa vá chegando até num nível que ele, que já está completamente agoniado, ele decide, não, eu vou confessar. A ideia dele, tudo indica, pelo decorrer do episódio, é que ele quisesse sim ser executado, ele achava que esse era o jeito. Ele já se desonrou, já aconteceu as coisas ruins com ele, tá na hora então dele ser executado, ele tá apaixonado pela menina, ele não pode ter ela e etc. Então, quando ela percebe que não foi o que aconteceu, só que ao mesmo tempo ela foi traída, ela defendeu a amiga dela, mas a amiga dela mentiu pra ela percebe que não existe essa inocência que ela acreditou que existia. E aí o semblante dela muda naquele momento e a gente tem uma nova Alicent Hightower surgindo ali. Nos aposentos do rei a gente vê ele cada vez pior. A ideia, inclusive, no braço dele tem um negócio muito esquisito. Eu não sei se eles passaram alguma coisa no braço dele ou se aquilo é a pele. Aquilo me fez lembrar muito, inclusive, Escamagres. Por exemplo, o carinha lá, o engorda caranguejos, que ele tem aquela pele toda ferrada, aquilo é escamagres. A gente tem diferentes tipos de escamagres, então não tem só os caras que ficam com a pele parecendo de dragão, tem outros tipos, e aquela pele do rei me lembrou muito escamagres. A gente vê que ele tá piorando cada vez mais. O grande mestre Melos tá ali, ele tá a sanguessuga vai resolver. Enquanto isso a gente tem o Orwyle, que ele tá surgindo nos livros, ele existe também, ele é muito importante, e ele já falou, olha, eu tenho um tratamento alternativo ali, e o grande mestre, não, cala a boca. É isso aqui que vai funcionar. A gente sabe que o rei não morre agora, é óbvio, e ele vai melhorar. E aí a gente tem duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é que, de fato, o grande mestre Melos é um otário e ele tá fazendo de má fé, e aí o rei tá piorando cada vez mais. A ideia é que o rei morra. Ou pode ser que simplesmente o grande mestre Melos ele só não tem o conhecimento necessário para tratar de fato aquilo, e por isso ele não está conseguindo obter resultados. O fato é que nos livros eles dizem que quando o Orwyle assume, o Orwyle acaba fazendo com que o rei recupere um pouco do vigor que ele tinha antes, que ele vai definhando. E aí ele recupera, ele fica um pouquinho melhor. Então, ou o Orwyle é realmente melhor, e aí ele só tá com um tratamento novo, e isso surte um efeito, né, faz diferença, ou então ele simplesmente não está agindo de má fé, como o Melos estava agindo. Logo em seguida a gente vê a chegada de todo mundo aí pro casamento. Ponto interessante é a gente ter mais um dragão sendo apresentado pra gente. A gente já tinha visto o Sea Smoke, que a gente viu acho que no terceiro episódio, e agora a gente tá vendo a Mylys, que é a Rainha Vermelha. Ela é montada pela Rhaenys Targaryen, então é mais um dragão bem grande, um dragão antigo também, que tá ali pra gente ver, e aí a gente vai ver muito mais desse dragão com certeza, nessa temporada e nas próximas. E aí a patifaria começa, minha gente. Primeiro a gente tem a chegada dos Lannister, e aí o Tyland Lannister vai conversar lá com a Rhaenyra e com o rei, show de horrores como sempre, eles sempre desfilando, eles estão fazendo os Lannister muito ruins nessa temporada. Eu acho que por causa da temporada passada, por causa da série passada, aliás, eles estão fazendo isso. Não que os Lannister sejam bonzinhos, mas eu acho que eles deram uma exagerada pra eles terem um antagonismo ali, um negócio assim, nenhum Lannister presta. Só que a gente sabe que não é assim em lugar nenhum. Então, mas eles fizeram isso, show de horrores ali do Tyland Lannister. Depois a gente vê o Sir Gerald Royce, ele tá chegando ali. E aí a gente tem toda essa tensão, né, porque ele, mataram, ele já sabe, ele tem uma ideia de que foi o Daemon que fez isso, e ele tá tentando falar com a coroa ali para ele tentar levar o Daemon à justiça. E logo depois chega aquela chegada deslumbrante ali da Casa Velaryon, muito bonita, muito legal, todo mundo sendo aplaudido de pé, a casa mais poderosa, e eles têm toda a glória deles que eles estão utilizando ali. E por último, depois que já chegou todo mundo, chega o cara que é o Daemon Targaryen, e ele chega afrontando mesmo, fala, você me baniu? Não tem, eu sou imbanível. Então ele chega lá e chega sorrindo, com aquele sorriso no rosto assim, e o Viserys, puta merda, vai, tá bom, vai, deixa ele sentar aí na mesa, tá tranquilo. E o Viserys aceita isso daí, porque o Daemon sabe muito bem como lidar com o irmão dele. Aí chega a verdadeira rainha da festa mesmo, que é a Alicent Hightower. Ela chega ali meio de Fiona, né, vestindo verde, ruiva, né, mas ela chega deslumbrante, chamando todas as atenções para ela, falando eu quero ser ouvida, e isso é aquela mudança que eu falei que tinha acontecido ali na cena passada, que eu falei agorinha. O lance é justamente esse. Ela sempre foi a pessoa que observava, a pessoa que doce, a pessoa que ouvia, a pessoa que não jogava. Ela era como se fosse uma Sansa. E aí veio um estalo para ela. Ela entendeu que ela não pode ser assim. Ela perdeu o pai dela, ela não pode mais continuar desse jeito, porque senão ela vai perder tudo. Ela vai perder os filhos dela, ela vai perder a família dela, vai perder a vida dela, vai perder tudo.
Então ela precisa mudar. E ela mudando, acontece exatamente esse fenômeno aí. Ela vira uma Cersei, digamos assim, porque ela muda completamente o semblante, ela muda a postura, ela agora quer reunir todas as atenções, ela precisa jogar o jogo dos tronos, isso é diplomacia, ela precisa de aliados e ela precisa cada vez mais das casas e das pessoas, dos lords e ladies estarem do lado dela. Então ela precisa ser o centro das atenções para que a guerra, quando ela acontecer, ela tenha já os partidários dela ali formados por ela. E a partir daí a gente tem toda essa reviravolta de cores, porque a gente vê ela com o verde. O verde lá, eles explicam lá na parte dos Hightower, quando tem verde eles estão chamando pra guerra e tal. Mas a ideia dela é justamente essa, e a partir de agora, a família dela toda começa a vestir verde. Então ela vai vestir verde, se vocês forem ver o trailer, a galera vai estar vestindo verde, ela veste verde o tempo inteiro, e é desse jeito que funciona. É verde o tempo inteiro, é assim que vai funcionar. Só que na série, a gente tem uma mudança muito grande da Alicent dos livros, porque nos livros a Alicent aparentemente ela é odiosa quase que desde o início. Ela se casa com o rei, de início a relação dela é muito boa com a Rhaenyra e logo em seguida, antes até dela ter os filhos, já vai se deteriorando. Quando ela tem os filhos, aí acaba de arregaçar de vez e aí fica tudo péssimo. Nos livros é desse jeito, então a gente tem uma ideia de que ela o tempo inteiro estava querendo o trono da Rhaenyra, no caso para os filhos dela, e a gente percebe que não existe uma influência muito grande do pai dela sobre ela nos livros, enquanto que aqui a culpa na realidade é do pai dela. A série tenta nos mostrar que ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que ela não queria estar envolvida nessas jogatinas, ela não queria estar envolvida nisso tudo, ela nem queria o rei. Ela queria simplesmente viver a vida dela, ela era bastante romântica, lembrava, como eu disse, muito a Sansa, tinha todo esse lance do romance aí, então tinha toda essa carga aí romântica que ela carregava com ela, e esse lance todo assim a gente não vê na série. A gente vê essa mudança porque a série ela quer justamente passar isso. Olha, a gente vai ter duas pessoas nesse embate, mas a gente não quer que você ame uma e odeie outra, você precisa entender o lado das duas, e aí eles mudaram a personagem da Alicent para que a gente pudesse ficar do lado dela também. Tanto é que a mudança dela de Sansa para Cersei, ela só acontece porque a Rhaenyra foi uma péssima amiga, porque a Rhaenyra traiu ela, porque a Rhaenyra mentiu para ela. Então quem começa esse lance ruim é a Rhaenyra. A ideia da série é justamente essa, pra gente não ter um antagonismo. Mais pra frente a gente vai ver que as duas são, entre aspas, muitas aspas, rainhas loucas, como a gente viu a Daenerys no final. Só que a Daenerys, ela teve uma construção ridícula, de 2 episódios, que do nada ela era uma pessoa e de repente ela começou a matar todo mundo. As duas, a gente tá vendo essa construção durante uma temporada, para que desemboque na guerra, e na guerra acontece isso, é normal. A gente não via a Daenerys fazendo isso, e aí do nada ela começou a fazer. Mas aqui a gente tá vendo essa progressão pra gente desembocar naquele mesmo final praticamente. A Rhaenyra, obviamente, ela não é bocó, ela percebe que tem uma coisa diferente, e essa percepção ela vai se estendendo, ela vai olhando meio estranho, o que está acontecendo? Por que será que mudou? E ela sem saber muito o que está acontecendo, mas ela já sabe que aconteceu alguma coisa, com certeza ela vai atrás de informações depois, talvez ela vai conversar com ela, ou talvez ela receba informações de outro, e assim ela vai entendendo o que está acontecendo. E aí o baile vai seguir, os noivos vão dançar, vai ser aquela coisa bonita, de repente todo mundo entra pra dançar, outra coisa bonita também. A Laena Velaryon, ela mostra então que ela não tem uma quedinha pelo Daemon, ela tem um tombaço, ela tem aquele tombo feio que você desce rolando, ela tem isso, ela gosta muito dele, e ele meio que dá uma flertadinha bem de leve com ela, mas ele só tem olhos, naquele momento, para Rhaenyra Targaryen. Na cena seguinte, a gente tem uma cena que é uma geratriz para outra, mas eu vou falar das duas ao mesmo tempo aqui. Eu não vou fazer cronologicamente igual eu sempre faço, falo dessa, depois falo da outra, depois, porque é uma mudança nos livros e eu quero falar das duas juntas, eu acho que vai ficar melhor. A gente tem o Sir Joffrey Lonmouth, que ele vai conversar com o Criston Cole, e aí nessa conversa ele dá a entender que ele sabe o que o Criston Cole e a Rhaenyra fizeram, então ele sabe da quebra de votos do Criston Cole, e para piorar, ele ainda joga mais uma informação ainda pro Criston Cole, que é: a gente precisa defender o segredo deles. É a nossa missão, porque você é escudo juramentado, não sei o quê. Só que o Criston Cole tinha acabado há poucas cenas, a gente não sabe quanto tempo passou de uma para outra, mas provavelmente foi pouco tempo, que ele tinha acabado de revelar já o segredo da Rhaenyra e dele para Alicent Hightower. Então ele quebrou mais uma vez com um compromisso dele. Então, naquele momento, Sir Joffrey se torna ali um cara que basicamente é um estandarte, uma bandeira, um megafone. Ele é o que for para dar aviso para todo mundo, basicamente, na visão do Criston, que o Criston Cole
é um péssimo cavaleiro, extremamente desonrado, que ele não presta. Então, naquele momento, o Joffrey, quando ele faz esse movimento daí, ele vira esse cara. Ele vira o cara que anuncia. Então, quando o Sir Criston Cole olha pra ele, ele vê justamente isso. Ele vê o fracasso dele, ele vê a desonra dele. Então, o Joffrey se torna essa peça que o Criston tem ódio na hora. E aí, ele tem aquela atitude maluca dele decidir matar o cara ali na frente de todo mundo. Então ele pega o cara, mata, bate muito nele assim, aparentemente sem motivo nenhum, tem aquela loucura toda, e mata o cara ali na frente de todo mundo. Nos livros acontece que o Criston Cole também mata o Joffrey, mas é numa justa, porque o casamento do Laenor com a Rhaenyra acontece todo bonito, com uma justa, com aqueles 7 dias de festa que o Viserys falou que teria, entendeu? Então, lá tem uma justa, o Sir Joffrey luta em favor do Laenor, enquanto o Criston Cole luta em favor da rainha Alicent. E aí naquele caso lá, durante uma justa, o Criston Cole vai numa ferocidade gigantesca e quebra o elmo do Joffrey. O Joffrey demora alguns dias para morrer, o Laenor fica do lado dele o tempo inteiro acompanhando, e quando ele morre, o Laenor chora muito e etc. Ninguém entende por quê, se é que vocês me entendem. E aí o lance é que, numa justa, é muito entendível que um cara da Guarda Real mate um outro cara que ele tá ali competindo. Por quê? Porque é esperado que isso aconteça. É esperado que, de fato, em algum momento alguém ali possa morrer. Só que o Criston Cole mata o cara no meio de todo mundo. O problema não é esse. O problema é o que vem depois. O problema é ele não sair da Guarda Real. O problema é ele continuar na Guarda Real. Não interessa qual vai ser a explicação que eles vão inventar. Ah, porque o rei desmaiou, quem estava no comando é a Alicent. Não interessa. Ah, porque a Rhaenyra. Não interessa. Não interessa o que eles vão inventar. Tá errado. Não tem como esse cara, desonrado como ele fez, matar um cara que era, basicamente, da comitiva do futuro rei consorte, a família mais poderosa do reino, e nada acontecer com ele. É inconcebível isso acontecer. É politicamente impossível de acontecer. Então, ele dá um sentimento, essa continuidade dele, ele na Guarda Real ainda, ele dá um sentimento pra gente do Tyrion, entendeu? É o Tyrion trair a rainha dele, ele decide o novo rei e vira a mão do rei. Cara, isso não faz sentido. É uma coisa impensável de se acontecer. Então o problema não é a cena em si, o problema é o depois dessa cena. Os produtores mudaram esse ponto da série, eles decidiram não fazer, eles decidiram fazer mais um plano do Viserys dar errado, porque eles quiseram dar mais essa camada pra eles, achavam que era necessário, e aí eles, na minha opinião, ferraram com a história. Não a história inteira, é óbvio, que é só um ponto da história, mas eles ferraram com essa parte. Não faz sentido o Criston Cole continuar na Guarda Real, continuar no mais alto nível de honra, o mais alto nível de cavaleiro, depois de ter feito isso, entendeu? Não existe uma desculpa que eles possam inventar, porque a gente tem como uma amante do cara que morreu, o cara que era um dos mais poderosos do reino ali, filho do Lorde e futuro rei consorte. Então, não tem como eles mudarem isso daí. Pra mim, eles erraram muito feio nessa cena. Vamos agora voltar pra cronologia, digamos assim. Vamos agora falar sobre a cena do Daemon com a Rhaenyra. É incrível a química que o Matt Reeves e a Emily Alcock conseguem dar pra esse casal. É incrível como eles conseguem mostrar esse desejo que existe entre os dois. Eles já tinham uma química muito interessante, que apesar dos produtores falarem que não tinha nenhum tipo de sensual antes, era um negócio dúbio, sim. Mas depois, quando é pra florar, florou num nível no episódio passado e nesse agora absurdo. Os dois têm uma química inegável. Eu fico curioso pra saber, no próximo episódio a gente já não tem mais a Emily Alcock interpretando a Rhaenyra, passa a ser a Emma Darcy. Eu não sei se eles vão ter essa mesma química, eu espero que sim. E é interessante que a Emma Darcy e a Emily Alcock, elas nunca se encontraram no set de filmagens, né? Então, uma não viu a atuação da outra. Então, cada uma delas fez a sua própria atuação. A gente não sabe como vai ser. É óbvio que o cerne da personagem não vai mudar. A gente tem um diretor para isso. Ele vai falar, ó, você precisa ter esse sentimento, você precisa fazer desse jeito, é assim. Mas as nuances, as caras e bocas, o tipo de expressão, isso daí quem dá é o ator, é a atriz. Então isso pode mudar bastante quando a Emma Darcy a assumir, apesar de que ela é uma atriz também de alto gabarito, como a Millie Alcock também é. Então o lance é esse. Vamos ter essa mudança, mas aqui deixo aqui a minha veneração para este casal que fizeram
o Matt Reeves e a Millie Alcock, beleza? Então, essa química é interessante, essa dinâmica deles é interessante, porque o Daemon, quando ele chega na Rhaenyra, ele vai com um sentimento de posse total. Primeiro ele tira a era do Sir Harry Strong, né, que é um cara que eu já falei, muito importante para os próximos episódios, vou falar dele no próximo vídeo. E aí, depois ele chega nela e ele é meio agressivo até com ela. Ele pega ela de um jeito mais agressivo e ele vai falando com ela de um jeito bem ríspido. Ah, você é uma tola porque esse cara não é pra você. E aí a Rhaenyra, ela mostra que ela tá zangada, ela joga um monte de coisa na cara dele. Ah, você fez aquilo de caso pensado. Mas você percebe que existe um desejo ali, claro, dela pra ele e dele pra ela, e é uma coisa absurda, assim. Então ele pega ela e ela meio que vai desafiando ele, e é uma coisa assim que ela vai falando, parece ser um jeito de tipo meio que humilhar, ah, você não é o bichão? Então vai lá, passa pela guarda real do meu pai, me leva pra Dragonstone e me faz sua esposa. Parece um lance pra humilhar, e é um pouco disso, mas ao mesmo tempo é um desejo dela também. Você percebe que ela tá fazendo aquilo ali, e aí? Faz então, eu quero ver você fazer. Ela acredita que ele consegue, inclusive, e ela sabe que ele é meio louco o suficiente para ele tentar fazer isso daí, para ele sequestrar ela, para ele raptar e levar ela. Então, é um lance de ela querendo mostrar para ele que ela é fodona e que ele não é tudo isso, mas ao mesmo tempo ela meio que sabendo assim que, putz, ele bem que poderia fazer isso. E aí chega num ponto que os dois estão praticamente se pegando no meio de todo mundo, no meio do salão, assim. Ela prometida pro cara que tá logo ali e os dois quase se beijando ali, que é quando acontece toda a patifaria. E aí quando acontece essa patifaria a gente mostra, porque ela tava por fora tentando mostrar que ela tava, tipo, zangada com ele, mas quando acontece tudo aquilo, quem é a primeira pessoa que ela grita? Daemon Targaryen, porque ela se preocupa com ele. Porque quando ele desaparece, começa aquele furdunço ali, ele desaparece, ela fica preocupada com o que pode ter acontecido com ele, e aí ela chama por ele. Então, excelente química que os dois atores deram, e excelente química que tem esse casal, a gente vai ver evoluindo muito mais ainda daqui pra frente. No fim de tudo, o casamento foi adiantado. Eles iam fazer aqueles 7 dias de festa, mas aconteceu tudo aquilo, não ia ter clima, é óbvio que não ia ter. Então, cara, vamos casar logo, já teve todo esse furdunço aqui, vamos fazer logo isso acontecer. Chamaram o Septão e ali tá a Rhaenyra toda descabelada e assim, é bem nítido que o casamento bem forçado. E a ideia da cena é justamente essa. Ela não tá feliz com aquilo, tá descabelada, não tá legal, enquanto que o Laenor tá chorando, ele acabou de perder o que ele acredita ser o amor da vida dele. Então tá tudo péssimo ali e essa é a ideia dessa cena. Em paralelo a isso, em paralelo à união do casal, a gente tem um paralelo de uma nova união acontecendo. A gente não sabe se de um casal, mas a gente tem uma nova união acontecendo. Por quê? Porque o Sir Criston Cole, ele decide que ele vai encerrar a vida dele, ele vai até o represeiro lá, só que a Alicent não deixa. Por quê? Porque ela quer selar essa aliança com ele. Ela entendeu já o que está acontecendo, ela entendeu que ele está em desonra, ela entendeu que ele agora não está mais com a Rhaenyra, e aí ela tá lá, aliás, indo falar com ele. Por quê? Porque ela quer um cara da Guarda Real sendo um membro da guarda dela, digamos assim. Ela tem um cara ali que era o escudo juramentado da inimiga dela e ela tá trazendo ele pro lado dela. Isso é muito importante e ela já tá jogando o Jogo dos Tronos. Se ela tá jogando o Jogo dos Tronos, ela precisa de aliados, e um aliado tão poderoso quanto esse, da Guarda Real, que era muito aliado da inimiga dela atual e também tão habilidoso, é muito importante que ela tenha. Por fim, o rei desaba ali, a gente vê que ele desmaiou, ele não morreu, e a saúde dele já estava definhando, e é provável que pro próximo episódio a gente já tenha uma mudança no tratamento que tá acontecendo com o rei, que claramente não tá dando certo, porque a gente vê já no trailer do próximo episódio que ele tá lá. Por mais que ele esteja velho caquético, ele continua lá. Então, essa parte da saúde do rei é uma parte muito importante e eu acho que a gente vai ver ainda desdobramentos disso daí, porque a série está enfatizando a saúde dele, está enfatizando isso, está enfatizando o caso dos mestres, está enfatizando o caso do Otto. Tem alguma coisa por trás disso. Tem vídeo no canal de uma teoria minha, pode ser que não seja ela, pode ser que seja, mas é uma coisa importante para a trama e a gente vai ver isso desenrolando aí no decorrer da série até o final. Obviamente, a gente vai descobrir o que é. Bom, galera, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Outro vídeo que eu acho que ficou comprido, mas eu acho que tá completinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião nos comentários sobre o episódio, sobre esse vídeo daqui. Também peço que você se inscreve, assine o sininho, essas coisas tudo aí. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.